Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar sobre espiritualidade. A espiritualidade é reconhecida como uma dimensão intrínseca da saúde humana, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde, e é especialmente significativa na velhice, onde questões de sentido de vida, legado e finitude se tornam mais presentes. Há estudos que demonstram que o engajamento espiritual está associado a melhores desfechos de saúde nas pessoas idosas. No entanto, muitos profissionais ainda apresentam dúvidas de como identificar e manejar as necessidades espirituais. Diante desse desafio, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia possui um grupo de interesse na área de espiritualidade. Esse SBGG Cast tem por objetivo auxiliar geriatras, especialistas em gerontologia e outros profissionais a integrar a avaliação e intervenção espiritual ao plano de cuidado centrado na pessoa idosa. Eu sou Simone Febrantes Pinto, sou nutricionista, especialista em gerontologia pela SBGG, sou mestre em educação pela PUC Paraná, tenho especialização em nutrição clínica, em cuidados paliativos. Fui presidente do Departamento de Gerontologia em 2021 a 2023. E hoje nós entrevistaremos dois convidados, o Dr. Rafael Cruz, que é médico titulado, geriatra pela SBGG-ANB. Ele é chefe da Clínica de Geriatria do Serviço Integrado de Atendimento Domiciliar do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Pós-graduado em Geriatria pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, aperfeiçoado em Geriatria pela Escola de Saúde do Hospital Naval Marcílio Dias, extensão em Geriatria e Cuidados Paliativos no Hospital Mount Sinai, em Nova York, pela Universidade de Nova York, coordenador médico do programa Paliar CABERJ, presidente da Comissão de Cuidados Paliativos do Hospital Naval Marcílio Dias e coordenador da residência de Geriatria do Hospital Naval Marcílio Dias. Também, Dr. Rafael foi tesoureiro na gestão da SBGG-RJ de 2022 a 2025 e também secretário-geral na gestão da SBGG-RJ de 2021 a 2022. Muito obrigada, Dr. Rafael, pela sua presença. Também conversaremos aqui com a doutora Annelise Fonseca, médica, geriatra, paliativista, também pela SBGG-ANB. Ela é doutora pela ENSP Fiocruz, ela é pós-doutoranda de bioética pela PUC Paraná, ela também é coordenadora do Grupo de Interesse de Espiritualidade da SBGG, editora dos livros de oncogeriatria do Grupo GEM e também editora dos livros sobre ciências da saúde e espiritualidade da editora Rubio. Um prazer estar com vocês dois, doutora Annelise e doutor Rafael. Uma alegria poder entrevistá-los e conversar sobre esse tema tão importante que é a espiritualidade. Então, bem-vindos. É um prazer nosso, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Dr. Rafael, com você, Simone. Vamos ter realmente um podcast bastante esclarecedor sobre essa temática tão importante, tão cara para todos nós. Eu agradeço a SBGG, a Comissão de Espiritualidade da SBGG Nacional, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão relevante na prática clínica. Ficamos muito felizes, de ter esse espaço da SBGG ter proporcionado essa abertura e esse espaço para esse grupo de interesse de espiritualidade. Bom, para a gente começar, eu gostaria de perguntar para a doutora Annelise, o tema espiritualidade tem crescido muito, tem sido discutido em congressos, em webinars, rounds de discussões de casos clínicos e enfermarias. E me diga uma coisa, doutora Annelise, por que essa temática é tão relevante para o profissional de saúde que cuida da pessoa idosa? Nossa, Simone, essa pergunta é muito importante. Diante de um olhar holístico, integrado dessa pessoa, somente pessoa idosa, já que a gente está falando na SBGG, a gente precisa entender que as questões físicas não vão dar conta
de todas as respostas. Não é só a questão medicamentosa, só uma prescrição, mesmo que seja, não é, de hábitos saudáveis, para que essa pessoa definitivamente alcance o que a gente imagina que seja o mais importante para ela, esse sucesso terapêutico. Se a gente pensar que nós temos outras dimensões, não é, a dimensão social, não é, a dimensão mental e principalmente a espiritual, a existencial, o profissional de saúde que tiver esse olhar, que ele conseguir efetivamente abarcar no seu plano de cuidados a espiritualidade, aí sim, possivelmente, a gente vai conseguir esse sucesso terapêutico. Por quê? É claro que isso ficou mais em evidência na pandemia, diante tamanho sofrimento, né, em vigência do isolamento social, né, era um isolamento físico, na verdade, mas o isolamento pessoal, social que fez com que nós não tivéssemos esse contato humano. Mas crises, medos, situações limítrofes, né, a doença, o próprio envelhecimento, a gente acaba se deparando com questões e perguntas até filosóficas, para onde eu vou, né, quem sou eu? Então, diante dessa dimensão existencial, não é, dessa pessoa, principalmente da pessoa idosa, que tem toda uma trajetória de vida, a espiritualidade ela surge para ser explorada como um alicerce, como um instrumento, como um canal a mais nessa construção do plano de cuidados, não é? A gente sabe que tem muitas questões físicas, e aí pegando um pouco, né, dos cuidados paliativos, Cicely Saunders, não é, dizendo da dor total, então a gente sabe que há componentes de outras dimensões que corroboram, intensificam uma dor física. Então a espiritualidade ela entra como mais uma ferramenta, como mais uma porta de abordagem para esse cuidado total, ou seja, integral, holístico para essa pessoa idosa. Essa temática, né, da espiritualidade realmente cada vez mais importante. Lembrando, né, como a Annelise falou, dessa questão do bem-estar, né, da saúde integral mesmo, que compõe bem-estar social, psicológico, né, e também o espiritual, além da questão, né, da saúde do corpo. E aí eu pergunto para o Dr. Rafael, uma dúvida frequente que aparece, a diferença então entre a religiosidade e a espiritualidade, né? Nós sabemos então que a espiritualidade acaba tendo esse componente importante, mas a diferença então da religiosidade e a espiritualidade. Você poderia, Dr. Rafael, nos explicar de forma prática as semelhanças, as diferenças e as formas de expressar tanto da religiosidade como da espiritualidade? Sim. Obrigado, Simone. Essa pergunta é extremamente importante no contexto da abordagem espiritual, né, de qualquer indivíduo, principalmente no contexto da pessoa idosa. Muitas pessoas confundem o conceito de espiritualidade e religiosidade. Elas são semelhantes, elas podem estar associadas, como elas podem estar totalmente dissociadas, né? A espiritualidade é uma conexão, é algo que te conecta com um propósito, com sentido, a conexão com o sentido da vida, com o sentido de existência, né, da pessoa humana, em especial dessa pessoa idosa que traz todo esse contexto de vida. E a religiosidade, ela está abarcada num contexto da prática religiosa. Ou seja, a gente pode, sim, praticar a espiritualidade por meio de uma religião, mas a gente não precisa da religião para abordar a espiritualidade. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes isso pode ser um tabu para o profissional de saúde abordar essa pessoa idosa no contexto da prática clínica, né? É muito importante a gente conseguir pescar e entender esse idoso que está sendo atendido no consultório, tendendo a ver como essa dimensão espiritual faz parte do contexto, porque ela está presente no contexto de vida de todos nós. A espiritualidade no humano, ela transcende os séculos. Desde que homem é homem, começa a entender-se por si, ele se conecta com a espiritualidade de diferentes formas, nas diferentes fases da humanidade. Então, a gente precisa entender essa diferença para poder entender como isso atua dentro daquela pessoa e daquele contexto familiar que aquele indivíduo está inserido, para que a gente possa abordar de uma forma eficiente a espiritualidade no contexto da prática clínica. Eu ia complementar, se me permite, não é? Para a gente entender que a religião, ela abarca uma série de práticas, rituais, não é?
hábitos numa comunidade que expressam a sua espiritualidade através desses dogmas dos quais essas escolas, digamos assim, defendem. Então, a gente tem diversas religiões, né, monoteístas, politeístas, e essas formas de expressar têm até muito valor, porque a gente fala de religiosidade como uma forma, inclusive intrínseca e extrínseca, uma forma de você expressar a espiritualidade, mas ela está dentro desse guarda-chuva espiritualidade. Então, a religião ela faz parte desse grupo do conjunto de valores, desse sagrado, do que a gente transcende, de acordo com o que o Dr. Rafael muito bem falou. Então, a religião ela faz parte, porque é um conjunto de credos, de ritos, de uma comunidade que pode ser vivida intrinsecamente dentro dos templos, né, dentro dessa comunidade que agrega determinados valores, ou até vivida essa religiosidade extrinsecamente, quando você não está diretamente ligado aos ritos e aos templos, mas você tem um altar em casa, você tem, de alguma forma, alguma imagem que te conecta, e isso traz esse poder da fé e da religião expressando a espiritualidade, como foi muito bem colocado. E é uma temática muito importante, né, para os profissionais que estão atendendo as pessoas idosas e as famílias, de reconhecer esse papel, essa importância e dar espaço também para essas individualidades, né, para essa demonstração de religiosidade de cada sujeito. Bom, Annelise, eu queria que você falasse um pouco, a gente sabe que tem vários estudos, cada vez mais estudos demonstrando, né, alguma relação ali de benefícios da espiritualidade na saúde. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, quais são esses benefícios e quais os mecanismos de ação que explicam esses benefícios na saúde das pessoas. Essa pergunta é muito legal, porque durante muitos anos, né, a gente aparta a ciência da religião. E recentemente a gente vem caminhando nessa união, nessa comunhão. E aí, se a gente faz de uma forma curiosa, simples, uma pesquisa, por exemplo, num banco, né, de informações, né, no banco de dados, no PubMed, e a gente coloca apenas espiritualidade, por exemplo, há uma avalanche de número de artigos, né, de papers, de evidências em todos os tipos de métodos quantitativos. Ou seja, a cada ano o aumento é impressionante, é significativo, tá? A gente sabe que outras áreas de atuação, como cardiologia, que tem um departamento de espiritualidade, a psiquiatria, a oncologia, agora a pediatria, são áreas também da saúde que crescem cada vez mais essas evidências. E a gente entende esses benefícios, num primeiro momento, pensando só em mortalidade ou sobrevida, mas principalmente em qualidade de vida, em bem-estar. A gente pensa em controle de sintomas, a gente pensa em benefícios relacionados ao que realmente importa para o paciente. Esses mecanismos, eles podem ser diretos e indiretos. Então, quando, por exemplo, essa pessoa expressa a sua espiritualidade através da religião e que se essa religião consegue, de alguma forma, propor hábitos saudáveis, como não só alimentação e atividade física, exercícios, mas redução ou cessação de tabagismo, quando ela propõe a redução e cessação do alcoolismo, quando ela propõe, de alguma forma, a redução de estresse, quando a gente propõe uma visão mais otimista da vida, quando ela trabalha com a resiliência, quando ela trabalha com propósito, com projetos, quando a pessoa se sente pertencente a um grupo, quando ela tem projetos, quando ela se vê transcendendo algo, quando ela se vê útil, são mecanismos diretos e indiretos. A gente sabe que muitas vezes estudos randomizados, né, que é muito comum com as medicações, né, o NNT, número necessário para tratar, ou o desfecho em relação, por exemplo, a droga comparado com outra droga ou comparado com placebo. Isso é mais difícil quando a gente fala de mecanismos que estão relacionados a hábitos, que estão relacionados a uma força propulsora, que é a espiritualidade, principalmente quando está linkada a alguns objetivos diretos.
Mas a gente sabe que redução de depressão, redução de estresse, insônia, dor, existem mecanismos, por exemplo, que quem trabalha com dor, meditação, biofeedback, isso tem um resultado bastante interessante e bem positivo em relação a controle de sintomas, não é? Então, esses benefícios, eles podem ser diretos e indiretos, e a gente sempre vai incentivar esse coping, né? Essa forma de lidar positivamente. É claro que isso não quer dizer que a gente não vai sempre prestar atenção quando esses mecanismos também podem ser prejudiciais. Aí a gente está falando, né, de um coping negativo, quando essa pessoa se sente traída pelo seu Deus ou desesperançosa, né? Se ela fez tudo certinho, por que agora ela está pagando ou penando por isso? E aí são momentos que a gente tem que acolher, tem momentos, né, que a gente precisa desenvolver essa escuta ativa e empática, quiçá compassiva, para tentar, de alguma forma, ajudar essa pessoa a passar por esse momento difícil e, sim, de alguma forma, o que a gente sempre fala, né, elaborando dentro dessa crise da espiritualidade, né, principalmente quando a gente está falando de um coping negativo religioso. Agora, o que a gente percebe, Simone, ainda é a necessidade da gente estudar mais, da gente conversar. E esse espaço realmente é muito oportuno para isso, né? Para a gente colocar essa temática de uma forma não só direcionada ou protocolar, mas de abrir essa forma de conversar, essa abertura, esse convite para escutar um pouco mais esse ser humano que a gente está cuidando, né? Porque a gente acaba abrindo uma porta de um interesse para áreas muito íntimas, muito caras dessa pessoa. Talvez ela nem tenha exatamente essa noção, o quanto essas crenças religiosas ou não, né, espirituais, possam estar fazendo diferença. Então a gente sempre vai motivar esses fatores protetores, mas além disso, essas habilidades que a gente chama de sociais, psíquicas, que envolvem o entorno, é importante dela participar de um grupo, né, dela participar de um grupo, mas ela desenvolver essas habilidades relacionadas à espiritualidade, que é a resiliência, o propósito de vida, não é ter, de alguma forma, um projeto, se sentir pertencente, ser motivada. Eu acho que esse é um grande papel também de nós profissionais, a gente saber estimular essa motivação que é interna e que ela enxergue, né, nesse ambiente que ela está inserida, possibilidades de trabalhar essas habilidades. Pegando um gancho, se me permite, existe um artigo bem antigo, se eu não me engano, foi publicado no New England Journal of Medicine, que fala sobre a oração, sobre a prece. E nesse contexto desse artigo específico, ela nem coloca a prática espiritual do próprio paciente. Ela coloca um paciente em terapia intensiva, pacientes em terapia intensiva, entubados em ventilação mecânica, e a pesquisa, o inventário foi feito se tinha uma família com uma espiritualidade desenvolvida e se essa espiritualidade ela tinha alguém que orasse por esse paciente, de uma forma sistematizada e organizada. E aí esse estudo mostrou que aqueles que tinham a oração, a prece sistematizada, tinha uma curva de melhora ou de recuperação muito superior àqueles pacientes que não tinham ninguém orando por eles, né? Então, esse efeito positivo da abordagem da espiritualidade, ela vai muito além do contexto prático e científico. E trazendo o que a Annelise falou lá na primeira antigamente falar de espiritualidade era quase que ser uma anticiência, né? Você está falando de espiritualidade no contexto da prática clínica, era praticamente você se distanciar do pragmatismo científico, né, da metodologia científica. E hoje não. Essas coisas se confluem, elas entrelaçam o tempo todo e a gente consegue isso na abordagem da prática clínica. E pegando mais um ganchozinho, né, eu trouxe em algumas coisas, né, a questão do coping negativo ou do coping positivo que a própria espiritualidade e a religiosidade podem trazer. Uma paciente que dentro do cuidado paliativo, dentro da abordagem espiritual daquele contexto, uma paciente em que trouxe no contexto da conferência, onde a fé
praticada por ela, ou seja, a espiritualidade desenvolvida dentro do contexto religioso, da comunidade religiosa dela, ela traz, se esse tratamento acontecer comigo, eu posso até sobreviver em vida, mas eu vou morrer para minha comunidade. E aí, essa abordagem, essa sensibilidade da abordagem espiritual é que traz toda essa relevância no contexto da saúde, né? A gente tem que sair um pouco da caixinha e olhar com um olhar mais transcendente para tratar o indivíduo e não somente a doença. Perfeito, Rafael e Annelise. A gente vê mesmo, né, cada vez mais estudos científicos mostrando esses benefícios, essa interface mesmo do sujeito com essa questão da espiritualidade nos benefícios clínicos, né? E aí a importância mesmo dos profissionais se debruçarem para essa temática, para fazer essa reflexão, para estimular essa questão da espiritualidade nos seus pacientes, nos seus grupos, porque cada vez mais mesmo a gente vê esses benefícios sendo comprovados, não só na prática clínica, mas também essa interface da pesquisa. Aproveitando, né, esse momento, doutor Rafael, muitos profissionais nos buscam, né, e nos perguntam, têm dificuldades mesmo de abordar a questão da espiritualidade no dia a dia, seja no atendimento de consultório, domiciliar, muitas vezes dentro do hospital, e acabam, né, somente se envolvendo nesse assunto quando questionado por algum familiar, por algum paciente, né, especificamente, ou por algum cuidador desse paciente. E aí, como que a gente faz isso? Como é que a gente pode orientar os nossos colegas aí para abordar essa questão da espiritualidade na rotina do dia a dia, na rotina da assistência da pessoa idosa? Se você puder falar para a gente como que você... né? Sim, normalmente, eu vou voltar um pouquinho lá para a anamnese que a gente aprendeu no contexto da semiótica nos bancos universitários, né? Quando a gente estava na universidade, sempre faz parte... hoje pode ser uma maneira mais fácil de introduzir se perguntar. Então, algumas gente pergunta se existe a dor, se está dormindo bem, se está urinando, se está evacuando. Todas as questões da semiótica, perguntar se existe alguma fé professa. Pode ser um caminho inicial para abordar. Você tem uma fé professa? Você tem uma prática espiritual? Você desenvolve alguma atividade nesse sentido? E aí, até porque isso é extremamente importante para nortear o nosso contexto. É muito importante que nós, profissionais de saúde, que abordemos a espiritualidade no contexto da prática clínica, não coloquemos a nossa vivência espiritual, a nossa vivência religiosa dentro do contexto do nosso mundo, e aí a gente se fecha para o mundo do paciente. Quando eu estive lá no Monte Sinai, em Nova York, um dos cases discutidos foi exatamente isso. Um paciente oncológico que estava em tratamento quimioterápico, mas ele era muçulmano, vivendo nos Estados Unidos, em que ele não falava inglês. Então, a consulta do tratamento, da definição, perpassava por um intérprete. Ou seja, já se perde muito do contexto da abordagem, né? E aí, esse paciente, a fé dele, a fé muçulmana, e era importante para ele o horário de rezar, né? De ele poder se debruçar e ele desenvolver a sua fé, né? A sua espiritualidade, praticar a sua espiritualidade. E aí, nesse contexto, ele se recusa a fazer um tratamento em que ele entende, o intérprete e a família, entendem que seria uma coisa ou outra. E, na verdade, isso é questionado mais à frente, quando a doença evolui, a doença progride, e aí o médico explica, olha, ela progrediu de uma forma mais rápida porque você recusou o tratamento. Só que ele não recusou o tratamento por recusar o tratamento em si, e sim porque ele achou que aquele tratamento ia interferir na prática religiosa dele, na forma como ele enfrentava o divino. Então é muito importante a gente abordar a espiritualidade na prática clínica. Isso não se atém somente ao médico na anamnese, o enfermeiro, o assistente social, o nutricionista, qualquer profissional de saúde que esteja participando do processo de cuidado desse paciente, ele tem que abordar ele pode abordar a espiritualidade,
E quanto mais você aborda, e quanto mais você trabalha isso flui de uma forma muito mais simples, né? E não te afronta. E entender que aquele contexto que ele traz para você pode ser muito diferente do que você entende dentro da sua crença, dentro da sua fé, e você tem que respeitar aquele contexto para poder abordar a espiritualidade de uma forma plena, né? Não é um trabalho de convencimento de uma fé, não é um trabalho de convencimento de uma religião, não é um trabalho de convencimento do contexto. Até o agnóstico. Eu já tive pacientes que eles, apesar de serem ateus ou não acreditarem, e agnósticos, né, que há uma certa diferença entre ateu e agnóstico, né, eles não... A gente conseguiu desenvolver uma fala sobre o transcendente, pegando no contexto do propósito de vida, do sentido da vida, o que era importante para ele, e isso é significativo no processo terapêutico. E isso abre portas, abre dimensões muito além daquelas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. É desafiador, porque você tem que estar preparado para isso, se preparar para isso. Não, eu acho que o profissional tem que buscar escutar podcasts como esse, ler uma literatura especializada para poder se preparar para uma abordagem da espiritualidade na prática clínica, seja ele qualquer profissional de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Se me permite, Simone, por exemplo, você falou de literatura, a SBGG tem na sua biblioteca já um livro, né? Uma cartilha em relação à espiritualidade. O nosso tratado de geriatria, que é a nossa grande fonte, né, inspiradora, também tem lá não só capítulos de espiritualidade escrito por nossos até ídolos, mas um capítulo que fala do autocuidado. Então, eu acho assim, se a gente colocar que a espiritualidade está além, se a gente já entendeu, né, se a gente parte da premissa que a espiritualidade não é religiosidade, de que forma a gente vai abordar o sagrado? Então, eu posso expressar o sagrado como o próprio Rafael disse, pegando um pouco de Viktor Frankl, né? Aonde a gente pode encontrar o sentido, né? Viktor Frankl é o grande defensor, né? A grande diferença dele é que a gente pode encontrar o sentido até no sofrimento. Esse é o grande boom do trabalho dele, né? Então a gente encontra sentido nos encontros aqui, como esse podcast, a gente encontra sentido no trabalho, a gente encontra sentido até no sofrimento. Então, diante disso, como a gente pode estimular o nosso paciente a falar como ele expressa o que é importante para ele, o que ele valoriza? Pode ser um encontro com pessoas, a gente pode ser dividir o tempo com seus livros, com pets, com a natureza, com a dança. Então é importante que a gente se interesse. Eu acho que cuidar da espiritualidade de alguém é se interessar pela pessoa. E talvez seja esse, já puxando um pouquinho, Simone, um dos grandes desafios. A gente vive no automatismo, a gente vive querendo completar a tarefa. Mas uma dessas tarefas do profissional é se interessar pelo outro. E aí esse gerenciamento de tempo, esse interesse de forma técnica pelo assunto. Então não faltam oportunidades técnicas, né, da literatura. E não é só repetir o que eu acho que são... eu acho que é muito importante, são muito valorosos as nossas escalas, né, os nossos norteadores, mas é sair um pouquinho disso. É claro que o Spirit, o Hope, o FICA são fundamentais, inclusive podiam até cair em prova, não é? Mas é mais do que a gente protocolar uma relação, é a gente se abrir por um outro, né? Por um outro agente, pelo outro ser, que nos coloca a responsabilidade do cuidado. Olha como é que isso é interessante, não é? Um ser que a gente cuida, nos coloca a responsabilidade para cuidar dele, e para isso a gente precisa se interessar por ele, e não é só pela doença dele. A gente tem, para finalizar essa parte, vocês me permitem, a gente tem uma grande oportunidade na nossa especialidade, geriatria e gerontologia. Nós somos uma área de pessoas, nós não somos uma área de órgão, né? Nós não somos uma especialidade de sistemas, nós somos especialistas em pessoas. A geriatria e gerontologia são especialistas em pessoas. E isso nos dá um grande diferencial para abordar
esse lado humano que muitas vezes a própria pessoa esconde, né? Esconde da gente. Então, cabe a gente poder explorar isso da melhor forma possível. É muito importante, né, essa questão de trazer a nossa prática aí da geriatria, da gerontologia, no respeito às pessoas, no olhar para o outro, né? E dentro disso, trazer esse espaço da espiritualidade, que é tão importante e tão caro, né, para o bem-estar aí das pessoas. E aí, nessa sequência de respeito, né, e de prática, eu queria, Nilise, que você destacasse para a gente, então, esses desafios aí dessa assistência na abordagem da espiritualidade, né? O que a gente pode destacar desses desafios e como que a gente pode lidar com essas situações? Um dos desafios a gente já colocou, né? O conhecimento técnico. Então, eu acho da mesma forma que a gente estuda ciência cardíaca, demência, fragilidade, não é? Medidas de prevenção, vacina. Acho que a mesma importância que a gente dá para esses assuntos, a gente vai dando cada vez mais para a espiritualidade. Não é à toa que os congressos lotam, não é à toa que as pessoas cada vez mais se interessam, as mídias, não é? Estão cada vez mais, de alguma forma, publicando assuntos em relação a isso. Então, acho que a busca pelo conhecimento é um desafio, né? O quanto a gente se dedica, até em percentual, não é? Da mesma forma de outros assuntos. Um outro desafio que também a gente colocou é a questão do tempo, gerenciar esse tempo. Será que num primeiro encontro eu vou conseguir explorar a espiritualidade? Provavelmente não, e tá tudo bem. De novo, a geriatria e gerontologia são áreas, né? Vou colocar dessa maneira, são áreas de vínculo. Nós temos uma responsabilidade ética, de alguma forma, de tentar vincular, né? Essa é a nossa proposta. Então, talvez não seja no primeiro encontro, talvez seja no segundo, no terceiro. E aí a gente vai conseguir, de alguma forma, a partir desses encontros, construir essa anamnese espiritual, essa identificação de questões relacionadas a espiritualidade, desde hobbies, né? Desde crenças, desde altares em casa e desde o que é mais importante. Eu acho que tem outros desafios nesse entendimento, e um que eu quero destacar é, além dessa não mais, que eu acho, contradição, né? Que não é ciência, eu acho que não cabe mais a gente falar isso, não é? Porque as evidências estão aí, seja quali e quanti, então não se discute mais essa questão que não é ciência, mas a nossa própria espiritualidade. Em que momento nós, profissionais de saúde, a gente põe um olhar nesse sentido pra gente? Porque como é que eu vou abordar a espiritualidade do outro se eu ainda não olhei pra minha? Se eu não cultivo a minha? Se eu não paro para pensar no que é importante, o que é sagrado, quais são as minhas conexões, o que eu, de alguma forma, busco como alívio, como refúgio, qual é o meu colo, qual é aquele momento, aquela pessoa ou aquele objeto, não importa, que eu tento buscar e procurar em momentos de crise ou para celebrar. Porque também a gente pensa que a espiritualidade vem só no momento de crise. Oh, meu Deus, eu vou prometer, agora, né, eu paro de fumar, né, vou subir a escada da penha de joelhos no milho, se eu conseguir me curar. Eu acho que a gente não precisa esperar uma situação limítrofe, desagradável, negativa, ruim. Se a gente começar a praticar gratidão, que é um outro mecanismo protetor, se a gente procurar agradecer, a abraçar, a dizer que ama, ou dizer que bom que eu trabalho com você, nossa, que grande oportunidade que você me deu. Se a gente estiver aberto à criatividade, à inventividade, esse olhar curioso que a criança tem, a gente também vai estar desenvolvendo a nossa própria espiritualidade enquanto profissional de saúde. E nisso a gente está ajudando também. Então, um grande desafio, Simone, eu acho, é sair desse nosso automatismo, dessa nossa cada vez corrida, não é? Porque, claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa vida pessoal, prática, mas cadê esses momentos de contemplação? A cultura japonesa fala, por exemplo, do banho da floresta. Se eu não me engano, um país da Escandinávia, não sei se é a Finlândia ou Suécia, vem cada vez mais discutindo a prescrição de viagens. Nós não somos a mesma pessoa cada vez que a gente viaja, porque são culturas. E num país multicultural, multidiverso, a gente precisa entender, buscar um pouquinho, ser curioso nesse nosso sincretismo.
E não vai ser através de um proselitismo, como o Dr. Rafael falou, né? O Rafael falou a respeito de impor, né, uma crença, uma religião, um dogma, uma verdade. Para finalizar, um grande desafio é a gente ter humildade. Aí pega um pouco, né, do Edson Iglesias falando, né, no plano de cuidados, a importância da humildade cultural. Se a gente não inserir esse paciente, né, como o centro do cuidado, se eu não me interessar pelos valores, pelos desejos, pelo que ele coloca que é importante para ele, eu vou impor a minha verdade. E na espiritualidade, a gente pode ter até uma terceira verdade, não é? Que é essa verdade construída com o paciente. Então, talvez, elencando e resumidamente os desafios, tempo, interesse técnico, a gente se interessar pelo outro, mas principalmente a nossa própria espiritualidade. Isso é importante para a gente cuidar do outro. E nesse caminho, né, então, do indivíduo e de respeitar essa individualidade, queria, Dr. Rafael, que você colocasse para a gente como individualizar esse tratamento e qual a importância da decisão compartilhada com o paciente. Como a Annelise falou, a geriatria cuida da pessoa, cuida do indivíduo, ela não cuida de um órgão ou sistema, né? E essa questão, a gente tem por hábito na nossa prática clínica, eu acho que isso que nos diferencia como geriatra, isso que eu falo com os residentes nas nossas conversas, é que nós temos o expertise da especialidade de conversar com as pessoas, conversar com o paciente, e interagir com o paciente e com a família, no contexto de entender quem aquela pessoa é, quem ela foi durante a vida, qual é a história biográfica dela. E isso vai interferir de uma forma definitiva no plano de cuidados a serem traçados para essa pessoa, para esse indivíduo. Então, o que me encantou, o que me levou à geriatria, foi que não existe uma evidência AAA, né? Porque o que é melhor para esse paciente pode ser ruim ou péssimo para o outro paciente em condições muito semelhantes. Tanto do ponto de vista de prescrição medicamentosa, quanto do vista de abordagem de um plano de cuidados multi e interdisciplinar. Então a gente precisa compreender, né, nesse planejamento do cuidado, conhecer esse indivíduo. E esse indivíduo dentro da sociedade em que ele se encontra. E dentro da família em que está cuidando, porque eu falo sempre para a família dos meus pacientes, principalmente dos demenciados em fase avançada, quando o paciente já perdeu a autonomia e independência, e que muitas vezes a própria espiritualidade que está sendo colocada ali não era a espiritualidade dele, era a espiritualidade daquele contexto familiar, que muitas vezes ele podia estar dissonante daquele contexto, né? E aí a gente tem que trazer essa individualização, quem ele construiu, que espiritualidade ele praticava, né? Qual era o sentido da vida para ele, né? Ao longo da vida, que pode ser muito dissonante. E nós somos um fator mediador desse processo terapêutico. Então, nós temos que, com as nossas habilidades desenvolvidas e as nossas competências como especialista, né? Não dá pra gente fechar e falar, não, eu só vou cuidar da pneumonia, eu só vou cuidar da infecção urinária, eu só vou cuidar da demência. Não, para cuidar da pneumonia, para cuidar da demência, para cuidar da infecção urinária, da insuficiência cardíaca, da doença oncológica, eu preciso cuidar desse indivíduo. E esse indivíduo está inserido dentro desse contexto imenso, né? Desse universo de variáveis que a gente precisa, com o nosso expertise, conseguir alocar nas determinadas e negociar com a família. Hoje mesmo eu participei de uma conferência familiar de um paciente com um Parkinson avançado, com uma demência avançada, em que aquele contexto de gastrostomia, que há anos atrás era o principal foco e sentido para a família, hoje a família entendeu realmente, isso não faz mais sentido para ele, né? Essa construção, ela perpassa pelo vínculo, como a Annelise falou lá atrás, né? Pelo entendimento de quem aquele indivíduo é, de quem é aquela família. E isso é extremamente importante, porque às vezes é um cuidador que está há muitos anos cuidando daquele paciente, tem a sua história de vida muito dissonante da própria família e interfere, às vezes, de forma negativa naquele processo terapêutico.
né? Então, a gente precisa, a nossa geriatria e a gerontologia, a gente nos capacita, nos habilita, o especialista em geriatria e em gerontologia, a abordar essa multidimensionalidade do processo da espiritualidade e no processo de cuidado como um todo. A nossa água é muito ampla, mas a nossa água ainda não contempla a espiritualidade, né? E a gente tem que botar mais uma pecinha na nossa área. A gente fala da minha avaliação nutricional, a gente fala da marcha, a gente fala do equilíbrio, a gente fala da avaliação social, a gente fala em inúmeras escalas. A gente até tem escalas de espiritualidade, mas o que é mais importante a gente saber aplicar a escala, claro que é extremamente importante, mas é saber interagir com esse conhecimento e esse conhecimento de uma equipe multi, muitas vezes a gente vai ter que ser a própria equipe multi, né? No contexto de diferentes cenários, seja na iniciativa privada, no contexto de consultório, seja no contexto de saúde pública, né, ou na atenção domiciliar, muitas vezes aquele paciente ele vai ele vai chamar a casa, muitas vezes você vai ser o único profissional em meses que vai dirigir alguma atenção de cuidado para aquele paciente. Mas ele tem o valor, ele tem o dinheiro para poder pagar uma consulta médica, mas ele não vai conseguir pagar um fisioterapeuta, um musicoterapeuta, uma terapeuta ocupacional, né? E às vezes a gente precisa falar um pouco de tudo, inclusive da espiritualidade, que é extremamente relevante para a gente abordar esse paciente no contexto multidimensional. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim. Tá sendo uma alegria aqui, né, conversar com vocês dois. E a gente está quase encaminhando já para o encerramento, mas essas últimas palavras, né, que o Dr. Rafael trouxe, dessa questão da espiritualidade, ter esse olhar também multidimensional, fez com que o grupo de interesse da espiritualidade da SBGG desenvolvesse um baralho pensando nesses aspectos multidimensionais. Não sei se você, ouvinte, já conhece esse instrumento. Ele veio, né, e foi desenvolvido por esse grupo de interesse para discutir justamente essa temática da espiritualidade nessa questão multidimensional. E eles deram o nome, né, eu também fiz parte desse desenvolvimento aí, nós chamamos de o mais importante. E esse conjunto, então, de cartas acabou sendo, né, motivado aí por esse grupo para ter um instrumento aí de acesso, né, para trabalhar esse contexto. Eu queria que o Rafael e a Annelise nos trouxessem aí um pouco de como foi a ideia de desenvolver esse baralho para vocês que estão nos ouvindo. E aí, no final, a gente vai encaminhando aí já para o encerramento. Bom, esse baralho, na verdade, foi um presente que a SBGG deu para a gente, né, para o grupo de interesse. A gente vem batalhando, né, recente, e esse nosso grupo é um grupo muito forte, e nesse sentido da gente desenvolver algo que seja parecido com o que a geriatria e a gerontologia faz, né? A gente está sempre propondo ideias criativas ou maneiras diferentes de abordar. Esse baralho ele é composto de 4 categorias, são, na verdade, 10 cartas por categoria e uma coringa chamada mais importante. É um instrumento muito parecido com cartas na mesa. Cartas na mesa tem um contexto das diretivas antecipadas, né, em situações limítrofes e efetivamente de cuidados paliativos. O mais importante, não. O mais importante, ele pode ser, de alguma forma, aplicado não só em momentos limítrofes de fim de vida, mas em momentos que a pessoa se coloca numa situação desafiadora, como, por exemplo, questões emocionais, porque tem uma categoria chamada emoções e sentimentos. Então, para ela falar como ela lida com a raiva, quando ela lida com o rancor. Existe uma outra categoria chamada ecossistema, que vem da inspiração de Leonardo Boff. O ecossistema é a nossa casa, e essa nossa casa pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, e às vezes a gente pode ter dificuldades relacionadas ao trabalho e à família que impactam na nossa saúde, inclusive física. Quando eu tenho um estresse no trabalho, eu fumo demais, quando eu tenho um problema com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais, eu posso ter, né, uma repercussão na minha saúde física. As 2 últimas cartas estão relacionadas, sim, a uma categoria com limites, né, com situações de limites,
mas o outro também relacionado com essas questões religiosas. Então, a gente não deixou de dar a importância à religião. Então, essa multidimensionalidade que você coloca, Simone, ela está expressada nas cartas para que a pessoa possa identificar, número 1, esse é o convite num primeiro momento, né? Qual a categoria que ela gostaria de falar a respeito? Porque não necessariamente é uma crise religiosa ou uma crise de sentido. Pode ser uma questão relacionada a ela lidar com as emoções. A gente tem pobreza nesse vocabulário. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de nomear o que a gente está sentindo. E essa categoria, por exemplo, é uma oportunidade. E a partir da escolha dessa categoria, ela pode olhar essas 10 cartas e escolher 2 ou 3 que ela queira conversar. Essa é uma primeira forma de abordar. Uma segunda forma é algo aleatório, não é? Às vezes você está no momento, você conversa com a pessoa e fala, vamos ver o que as cartas, não é? Brincando, podem estar, de alguma forma, repercutindo. E aí, de uma forma aleatória, surge uma carta que, efetivamente, a pessoa lê, reflete, caramba, isso tem tudo a ver comigo. Então, é um convite a todos os ouvintes a conhecer essa ferramenta. Eu vou passar a palavra ao Rafael, porque ele testou no consultório dele com uma paciente com demência e foi incrível o feedback que ele nos deu nessa possibilidade de abrir um canal de comunicação inesperado. Então, se você, né, que está nos ouvindo, busca um meio, né, de quebrar uma barreira, de quebrar às vezes uma dificuldade de começar a falar sobre espiritualidade, o baralho pode ser um bom caminho, né, Rafael? Sim, foi muito bom a oportunidade. Eu participei do grupo de desenvolvimento e a testagem, né, desse instrumento, que a gente consegue absorver. E a princípio a gente ficou meio reticente e eu reportei a Annelise. Eu fiz com uma demência leve, em que existia um contexto de um sofrimento existencial ali, dentro da família, né, da paciente, pelas perdas das suas potencialidades. É uma pessoa muito inteligente, com uma construção acadêmica muito, muito importante, e as perdas funcionais e as perdas cognitivas, as falhas para ela, né, que a demência estava impondo a ela, está impondo, né, ela ainda vive, foi um foco importante de sofrimento. No processo inicial é muito comum isso acontecer. E muitas vezes, rapidamente, os profissionais eles tiram a autonomia toda do paciente, né? E o paciente fica num vazio existencial. E era esse vazio que ela trazia ali, né? O vazio de que, a partir do momento que ela começou a esquecer e que veio o diagnóstico, a família, por cuidado, por zelo, por amor, nesse contexto e até no contexto espiritual da família, começou a aliviá-la de todo o processo decisório. E o que era mais importante para ela não estava sendo abordado, né? Era como ela queria ser efetivamente cuidada. Ela queria que fosse dando limites a ela, à medida que ela fosse perdendo as suas capacidades. E a oportunidade do uso, ela escolheu, né, a questão até da prática religiosa. Um dos filhos começou a levá-la para uma fé muito diferente da que ela professou a vida toda, né? E isso incomodava ela, né? Ela falou assim, até nisso eu não consigo mais decidir, né? E essas questões foram muito transparentes na hora que a gente brincou ali com o baralho. Foi uma testagem, eu já tinha uma relação muito boa com ela, né? Eu já conversava com ela sobre a questão da espiritualidade dela, sobre o contexto do que era importante, do qual o significado e o propósito de vida dela. Isso era muito bem estabelecido, mas como eu já tinha esse background dela, eu falei, vou testar, apesar dela ter uma demência numa fase leve a moderada, né, caminhando para uma fase moderada, mas aí veio aquele sofrimento, o sofrimento da perda, né, do aliviamento, né, da perda de sentido, né, o que tá fazendo sentido, o que fazia sentido para ela, e a família tava, e a família, ela pediu para que os familiares permanecessem durante a testagem, e eles
ficaram abismados como ela se expressou ali dentro do que foi oferecendo, das cartas que elas foram escolhendo, e como decisões importantes foram tomadas ali para nortear até as futuras diretivas dela, né? As diretivas, quando que ela já tinha algumas, e reafirmar a construção dessas diretivas, né? Então, e também no Congresso, né, Annelise? No Congresso nós tivemos uma sala que lotou, né? Nos surpreendeu um momento em que a gente apresentou o trabalho, né, no último Congresso Brasileiro, e a gente fez um mini workshop ali, e a sala lotou, e foi muito, muito gratificante para a gente ver como esse tema mexe com todos nós, né? Como esse tema é importante para todos nós, né? Desenvolver. E à medida que eu começo a estudar mais, eu consigo me desenvolver mais com a minha própria espiritualidade. E aí mostra, né, que o baralho que foi desenvolvido pelo grupo de espiritualidade traz essa possibilidade de facilitar a comunicação, de facilitar o profissional conversar com o paciente ou com a família ali sobre essas questões. E acaba sendo um instrumento importante aí na prática. Annelise, como que o pessoal que está nos ouvindo pode conseguir esse baralho aí, o mais importante? Olha, eu fiquei até surpreendida, né? Recentemente eu queria adquirir mais em função, né, das nossas atividades acadêmicas e, enfim, divulgar, tinha acabado. Então, quem tiver interesse, a SBGG acabou de fazer nova encomenda através do site, e existe possibilidades não só de um, né, pode comprar dois, mas quando você tem quando você é associado, né, e adimplente, você tem um desconto. Se você não é associado ou não está, né, adimplente, se é inadimplente, por favor, né, regularize, porque o preço fica mais acessível. De toda forma, Simone, eu acho que mais do que adquirir o baralho, o grande convite, eu acho e agradecer a oportunidade, é a gente trabalhar em cima dessa nossa, às vezes, resistência inicial por timidez ou por medo de errar. Então, o que eu posso dizer, o baralho vai nos ajudar muito, não é? Nessa quebra dessa primeira barreira. E não hesite, não é, em cometer algum tipo de erro. O mais importante é como o Rafael falou, não é? Começar no momento que você já tem uma relação, não é? Que você já tem um vínculo, que você já tem, de alguma forma, a identificação de que existe um canal de comunicação já aberto, e aí sim, não é, ousar a usar o baralho. Eu acho que esse é o convite. E assim, ele tá colorido, né? Ele tá bem visualmente atrativo, né? Pelas cores, pela letra escolhida, pelo design. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais que vem agregar a nossa prática diária, e mais ainda, em qualquer modalidade assistencial. Isso a gente pode fazer no hospital, numa instituição de longa permanência, no consultório, ou seja, não tem um local específico para ser utilizado. A gente é que vai criar a oportunidade para o uso dele. Pessoal, está sendo uma delícia ouvi-los. Tenho certeza que os ouvintes do SBGG Cast também estão aproveitando muito essa conversa. É uma pena que temos que encerrar. Chegamos então ao final desse episódio extremamente marcante. Agradeço Annelise Fonseca, Rafael Cruz pela disponibilidade de estar aqui conosco. Lembrem-se que a temática da espiritualidade é essencial para a saúde. É reconhecer a pessoa idosa em sua totalidade, oferecendo um cuidado verdadeiramente holístico. Leve essa dimensão da espiritualidade para a sua prática diária e transforme a qualidade de vida dos seus pacientes. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até o próximo SBGG Cast. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram,
@SBGG Oficial.